Paz e graça, caros irmãos, irmãs, uma boa noite a todos. Essa noite de domingo, início de noite, aqui estamos mais uma vez para mais um culto online. Através dessa live, estaremos pregando a palavra do Senhor, falando dessa palavra imutável, essa palavra que traz vida, que traz para nós direções, e eu tenho a certeza que nesse domingo, dia 14 de março de 2021, você será abençoado por este momento que você está separando aí, na tua casa, no teu lar, aí talvez no conforto da tua casa, cumprindo aí esse momento chamado isolamento social. É importante esse isolamento, ele vai fazer com que o número de contágio venha a diminuir. Essa é a finalidade. A gente precisa entender isso, abrir a nossa mente. Nós não estamos no céu, o nosso alvo é o céu, mas ainda estamos aqui na terra. Temos algumas questões para estar obedecendo, para estar vivendo. Aqui na terra a gente trabalha, a gente se diverte, a gente passeia, a gente tem governo, mas hoje, nesta tarde, já em início de noite, eu quero convidar você para que você venha abrir o teu coração, adorar ao Senhor. Aí na tua casa você venha por alguns instantes refletir sobre a tua vida com Deus, a importância de Deus na tua vida, o sacrifício de Cristo por você. Então nós só temos que neste momento fazer essa reflexão e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado e nos guardado até aqui. Já temos vários irmãos conosco, várias pessoas já nos cumprimentando aqui. Daqui a pouquinho nós teremos a palavra do Senhor com o diácono Júnior, ele está aqui comigo, e daqui a pouquinho você estará recebendo a palavra de hoje. O diácono Júnior também, que é líder da Umasbrac, da nossa igreja. Um grande abraço a toda a Umasbrac, todos os irmãos e irmãs, também da UFEBRAC, um grande abraço a todas as irmãs, a Menibrac, as nossas crianças, na liderança da irmã Daiane, também o trabalho de missões com a missionária Ruth, e também o Claudemir e a Andréia, que são aí os irmãos que têm trabalhado com a nossa Jubrac. Nós só temos que agradecer por esses irmãos que são parceiros nossos na condução da igreja. E aí, irmãos, nós não vamos ficar discutindo se a igreja tem que ficar aberta, se tem que ficar fechada. Eu quero hoje que você venha se concentrar naquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Por isso, eu quero lermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela está aqui no livro de Salmos. Voltando aqui a leitura da palavra do Senhor. Caiu a internet, mas isso é normal da live. Deus abençoe vocês que já estão aí conosco. Diz assim o Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em teu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
apenas esses versos, do verso 5 até o verso 9. E eu quero nesta noite de domingo, início de uma nova semana, propor a você: vamos descansar no Senhor? Vamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor. E aí diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quero deixar essa palavra de reflexão para você. Essa nova semana que nós iniciamos. Semana que amanhã aqui no estado de São Paulo começa aí a nova fase emergencial de isolamento. Mas vamos descansar no Senhor. Porque se nós olharmos as coisas que nos cercam, a gente entra em desespero. Hoje à tarde mesmo fiquei sabendo de um amigo meu de infância. Amigo de infância, provavelmente entre a minha idade, um ano mais novo, um ano mais velho que eu, que faleceu de Covid-19. E a gente fica pensando: o que será dos nossos próximos dias? O que será dos próximos 10 dias, uma semana? Irmão, irmã, faça a tua parte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa nele. E ele vai cuidando de você. Amém? Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este dia de vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia e graça. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que está comigo agora orando, que estão aí nos seus lares, dentro desse momento do isolamento social, mas estão, meu Pai bendito, ouvindo a tua palavra. Estão orando agora comigo, pedindo misericórdia, pedindo a ti que o Senhor venha entrar com providências do céu. Abençoa, meu Deus, o nosso país. Abençoa, meu Pai bendito. Tenha misericórdia, meu Deus, porque só o Senhor é quem pode trazer uma resposta definitiva. Meu Deus, tu és o Senhor que cuida de cada um de nós. Tu és o Senhor que nos abençoa. E agora, meu Pai bendito, eu quero pedir a tua bênção a cada lar, cada vida, cada casal, cada filho, filha, cada pessoa que agora está orando comigo. Abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos vocês, irmão. Diácono José Leitão já conosco aqui. Glória a Deus pela tua vida. Também aqui conosco, presbítero Felipe Titonelli. Glória a Deus pela sua vida. A irmã Martinha também conosco. A irmã Márcia conosco também. Vamos ver aqui o irmão Valdomiro. A missionária Ruth conosco também. A irmã Cida. Presbítero Claudemir. A irmã Jane também conosco. Irmã Eurides. E a diaconisa irmã Márcia também conosco aqui. Já mandou um recadinho para nós. Você que está nos assistindo também mande um alô para nós aqui. Uma saudação, alguma figura, alguma coisa aí, para nós estarmos aí identificando você também. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que estiveram conosco ontem, né? E ontem tivemos aqui uma palavra falando sobre o Deus do impossível, né? Baseado na vida de Abraão e de Sara. Nós agradecemos a Deus porque Ele falou grandemente conosco, os irmãos depois aí comentando, e isso nos faz entender que os irmãos estão recebendo a palavra com grande satisfação, com grado nos seus corações, e glória a Deus por isso. Chegou também aqui a irmã Marta dos Santos, o Daniel Soares,
a irmã Helena, a irmã Ruth Brito. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Estamos orando por todos os irmãos, ofertantes dizimistas da casa do Senhor. Estamos orando também por aqueles que têm contribuído para a obra missionária. Logo, logo aí nós vamos aí num novo projeto para a Casa Refúgio. Acredito eu que na semana que vem nós já vamos lançar esse projeto para a nossa igreja aqui de Itapecerica da Serra, mas também para todos aqueles que quiserem participar. Nós vamos lançar na semana que vem um projeto de levantamento de recursos para a Casa Refúgio. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, seja também um protagonizador nesse projeto para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos também dizer aos irmãos que na próxima quarta-feira estaremos aqui fazendo mais um culto online. Os cultos agora são às 19 horas. Eu reparei que ontem muitos irmãos entraram às 19h30, porque antes, no ano passado, era às 19h30. Agora nós estamos fazendo às 19 horas, quarta e sábado, e domingo às 18 horas. Graças a Deus. Eu quero, conforme for passando esses dias de live, nós vamos buscando melhorias, buscando inovações, e com certeza teremos aqui louvores também ao vivo, teremos algo mais diversificado também, porque é um culto que nós estamos prestando a Deus. Você está tirando um momento do teu dia de hoje para o Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe nesse teu propósito de cultuar ao Senhor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Já estamos com 14 minutos e 35 segundos de live. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. E eu quero que você receba a palavra de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, fale comigo. Fale no meu coração. Revela para mim aquilo que eu ainda não sei e que será muito bom eu receber de Ti. Então, você venha com grande grado receber a palavra do Senhor. Você pode também estar saudando aqui posteriormente o Diácono Júnior, que estará aqui com vocês a partir de agora. Então, que Deus abençoe a sua vida e receba a palavra do Senhor nesse momento. Quero convidar o Júnior, então, ele vai fazer o uso aqui desse veículo de comunicação. Receba a palavra em nome de Jesus. Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Feliz mais uma vez em poder servir a Deus através dessa ferramenta onde tem sido usado por muitas pessoas, igrejas, e no momento de pandemia tem sido um recurso extraordinário para a transmissão da palavra de Deus. Eu quero pedir a você, se você estiver na sua casa fazendo uso de alguma coisa dentro da sua casa, limpando, organizando, eu peço a você que você possa parar um pouquinho por alguns instantes para ouvir a palavra de Deus. Como o nosso pastor disse, como é um culto que nós estamos prestando a Deus, e que possamos fazer igual Maria, ficar aos pés de Jesus, deixar as coisas de fazer e começar a adorar a Cristo. Eu tenho certeza que no momento desta pandemia que estamos vivendo, precisamos ouvir a palavra de Deus, que é ela que nos sustenta, nos alimenta e nos traz vitória para momentos difíceis, traz reflexões para as nossas vidas e um caminho a ser seguido. Graças a Deus, eu quero agradecer aqui também a vida do pastor, que me chamou para essa oportunidade. Sou grato a Deus por isso. Irmãos, antes de compartilhar com vocês o texto bíblico que nós estaremos lendo e ministrando aquilo que Deus colocou em nossos corações, eu quero transmitir uma reflexão
tá? Ilustrar algo para os irmãos que antes de pregar veio ao meu coração, na minha casa, e faz todo sentido com a pregação que será feita. Amém? Se você puder prestar atenção, havia um certo homem, na época, uma época bem antiga, cuja vida dele era toda atribulada e fazia maldades com pessoas, causando mortes e se envolvia com pessoas ruins, né? Pessoas más, e não queria saber de nada. Só que um certo dia, este homem, ele estava cometendo alguns delitos, praticando o mal. E foi do nada que ele tomou um tiro em sua perna e ficou caído naquele chão. E quando ele estava caído no chão, pela misericórdia de Deus, houve uma pessoa que chamou a ambulância. Essa ambulância levou esse homem para o médico. E ele chegou ao hospital naquele momento, em um momento quase de morte. Só que Deus é tão bom, irmãos, que em momentos difíceis da nossa vida, em momentos de transições da nossa vida, coisas que nós fazemos de errado, Deus sempre envia um servo de Deus para poder pregar a palavra do Senhor. E este homem foi evangelizado, esse homem recebeu a palavra de Deus, e ele reconheceu que as coisas que ele fazia era ruim. E quando ele percebeu, ele reconheceu que só Jesus poderia mudar a vida dele e a história dele. E neste momento é feito-se um apelo para ele. E neste momento ele levanta as suas mãos e aceita o Senhor Jesus sem poder falar, sem poder mexer os seus lábios, mas ele aceitou o Senhor Jesus. E por um período de tempo, como se um milagre acontece, este homem começa a melhorar, até que ele sai do quarto de UTI, daquele estado de morte, quase morte que ele estava. Ele vai para o leito, né? E aí ele, com o tempo, ele é liberto daquele hospital, recebe alta, vai para a sua casa. E o Espírito Santo de Deus incomoda ele, e ele reconhece que precisa ir a uma igreja, congregar e servir a Deus. Quando ele chega a essa igreja, ele vai falar com o pastor, apresenta-se para a igreja, começa a servir a Deus por um período de tempo. Este homem, ele começa a ser abençoado naquela igreja. Reconhece ele como um servo de Deus, um homem chamado, e ele começa a levar a mensagem de Deus para outras vidas, e é levantado nesta igreja como um evangelista. E por esta posição que ele alcança em um curto período de tempo, incomoda-se algumas pessoas. Algumas pessoas começam a olhar para ele e falam: ele entrou com pouco tempo aqui e já tem todo esse privilégio. Deus o abençoou grandemente, mas eu estou aqui há muitos anos. E essa atitude dos irmãos começa a virar um ato de perseguição. Só que esse homem continua servindo à vontade de Deus. E a moral da história é que Deus ama a todos nós. E Ele está disposto a mudar a história de quem for que der lugar a Ele. Essa ilustração eu quero deixar para você meditar. E agora nós entraremos no texto. Se você tiver a sua Bíblia, o exemplar da Bíblia aí, você abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículos de número 11 até o versículo de número 32. Eu quero ler todos esses versículos para que fica fácil a compreensão dos irmãos nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e poderoso. Lucas, capítulo de número 15, verso 11, a seguir vai dizer: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ele para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: traze-me depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe anel no dedo e sandálias nos pés. Traz também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas respondeu seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar a ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, é preciso nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra, acredito eu que muitas pessoas já ouviram, muitas pessoas já pregaram essa mensagem. Mas quando eu recebi o convite do nosso pastor, pensei em inúmeras mensagens, mas uma coisa que eu precisei entender, aquilo que bate no meu coração mais forte, é pregar a palavra do Senhor, para que o Senhor trabalhe em vidas e essas vidas reconheçam e voltem para a casa do Pai. Este momento de pandemia que vivemos, muitas pessoas estão se desviando do caminho, porque se refugiaram em templos, não reconheceram que Ele mesmo, Ele próprio é a igreja. E por este motivo tem saído da presença do Senhor. E por esse motivo veio essa palavra no meu coração e eu quero transmitir como já foi lido para os irmãos. Aqui, irmãos, nessa passagem, nós aprendemos que no verso 15, no começo do verso 15, Jesus estava ali no meio de homens. E Jesus pregando, a Bíblia vai dizer: aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus Cristo estava pregando e falando para homens pecadores e publicanos daquela época. Só que existiam pessoas ali que criticavam essa atitude de Jesus. Porque Jesus tinha um princípio a ser seguido. Segundo eles, se Jesus era o Messias, ele tinha que cumprir a lei. Só que Jesus, no capítulo 5 de Lucas, no verso 29, vai dizer: então lhe ofereceram Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os são
O são não precisa de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ele andava à contramão daquilo que eles pregavam. Para a visão dos fariseus daquela época era centralizado. Jesus tinha que vir somente para eles, o Messias só vinha para eles. Mas Jesus ele vai nos afirmar que ele não veio para aqueles que são curados, mas ele veio para aqueles que são doentes. Então o propósito de Jesus, irmãos, não era trazer uma mensagem de salvação somente para os judeus e fariseus daquela época, transformando vidas, mas sim para os pecadores, para todo mundo, publicanos em todo mundo. Jesus tinha essa missão, a missão de pregar a palavra de salvação para vidas, porque esse era o propósito do Senhor, esse era o propósito inicial do Senhor Jesus, né? Para vir na terra e salvar vidas. E o que nós aprendemos, irmãos, e o que eu via e entendo, que os fariseus mal sabiam que o ser humano para Jesus era um galardão. Ganhar uma vida para Jesus era um prêmio, uma recompensa. Por isso que ele ensinava aos seus discípulos: pregue o evangelho, salve vidas. Isso sim é recompensa. Por isso que eu entendi que o meu trabalho aqui na terra não é somente cultuar, louvar a Deus, viver uma vida cristã, mas levar o vídeo do Senhor e salvar vidas através da palavra dele. Porque no céu nós receberemos uma recompensa, um galardão. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele continuou, né? Continuou, a palavra diz que ele continuou. E nessa continuação, Jesus vai citar 3 parábolas. A da ovelha perdida, para entendimento deles, a dracma perdida, e por último aqui que nós estamos falando, inúmeras outras palavras Jesus diz, mas nós estaremos falando da parábola do filho pródigo. Jesus cita essa parábola. E nessa parábola do filho pródigo, nós aprendemos 3 lições, irmãos. 3 lições que podem mudar a minha vida e a sua vida. Só que precisa de uma coisa: você querer. Você querer a mudança de visão, tirar as escamas dos olhos e começar a entender o propósito de Deus na sua vida. A começar a entender o propósito de Deus nesse tempo de pandemia. A entender o propósito de Deus neste momento que estamos vivendo. Não importa o que Deus quer, mas sabe de uma coisa: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você não pode ser consumido por vírus, por doença ou por nada se não for a permissão de Deus. Então fique tranquilo, fique tranquila. Você está na sua casa, ligou o seu televisor, o seu celular, para poder cultuar e ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que Deus está aí na sua casa junto com você. Não importa onde você esteja, Jesus está do nosso lado. Aleluia. Irmãos, a primeira lição que nós aprendemos: o filho que pede tudo ao pai, parte e vai embora, gasta dissolutamente tudo aquilo que recebera do pai. Nós entendemos que quando nós estamos na casa do pai, Deus nos dá coisas grandiosas em nossas mãos. Só que o egoísmo, ou às vezes por olhar ao mundo lá fora, pedimos tudo, viramos as costas e gastamos tudo aquilo que Deus deu, o dom, o talento, aquilo que Deus colocou na sua vida, você desperdiça. Foi assim com o filho. Pedir a herança, irmãos, naquela época ao pai, era a mesma coisa que falar: pai, eu quero que você morra. Porque um filho poderia receber uma herança de um pai de família, da seguinte forma: se o pai morresse, daria-se a parte dele. Mas o filho precipitadamente, ele pede ao pai: eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. Me dê tudo, a minha parte da herança. E o pai vai e o faz. O pai neste momento poderia questionar o filho, mas não, o pai foi e fez. Seja feita a tua vontade. É assim que você quer, é assim que eu vou te dar. E nessa atitude que esse jovem ele pega, demora-se um curto período de tempo. Que o que ele faz?
pega tudo que tem e vai embora da sua casa, gasta tudo e chega num estado de dificuldade tão grande que aquele país onde ele estava é chegado uma crise muito grande e ele é afetado por essa crise. O que eu entendo nisso, irmãos, é que as atitudes que tomamos erradas, as atitudes erradas para a nossa vida, traz não só problema para mim, nem para você, mas para uma cidade ou um país inteiro. Eu não posso afirmar que foi a atitude dele que causou essa crise, mas a Bíblia vai dizer que houve uma crise naquele país. E, consequentemente, ele foi também prejudicado. E através desse prejuízo que ele tem, ele começa a trabalhar para alguns homens, que para os judeus eles entendem aqui como os ímpios, pessoas que não faziam parte do grupo deles ali. Começava a cuidar de porcos. Porcos para os judeus, irmãos, para quem não sabe, era um animal muito imundo. E você cuidar de porcos era uma situação muito triste, de impureza, você estava ficando impuro. E longe disso ainda mais, quer dizer, ele desejava se alimentar, porque ele não tinha mais alimento. Ele gastou todas as ferramentas que Deus deu para ele, ele gastou todos os talentos que Deus deu para ele desperdiçou tudo, e agora ele não tem nem mais um pouquinho de palavra para alimentar a vida dele. Ele não tem nenhuma palavra que venha ao coração, que traz esperança para ele seguir em frente, porque ele gastou tudo que tinha. Mas nessa passagem o que nós aprendemos é que Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, o amor desse Pai é tão grande que o Filho reconhece que longe do Pai ele estava passando fome, mas próximo ao Pai ele tinha pão em abundância. O que nós entendemos, um filho quando sai da casa do Senhor começa a passar fome, e esquece do momento que viveu na casa do Senhor, aonde ele se alimentava, aonde havia uma palavra de esperança para o seu coração, para o meu coração. E ele resolve virar as costas. Mas ele entende que ele precisa voltar. Aleluia! Glória a Deus! Essa atitude, irmãos, traz uma coisa grandiosa para nossas vidas. Reconhecer que somos pecadores e precisamos de Deus, e precisamos nos alimentar da palavra e da presença desse Deus Todo-Poderoso, faz nos voltar à presença do Senhor. Este jovem, vou chamar de jovem, ele ensaia um discurso ao seu pai. E ele diz: Pai, pequei contra ti diante de Deus. Joguei tudo que o Senhor tinha me dado. Mas me deixa trabalhar pelo menos como seu servo, porque eu sei que os seus servos, eles não passam fome. O Senhor não deixa sem alimento esses servos do Senhor. E eu preciso, mesmo que seja, trabalhar com ele. O que eu entendo é que precisamos de uma palavra. Lamentações, capítulo 3, verso 21, vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Se você que não faz parte desta igreja está ouvindo essa live, ou se você que está compartilhando essa live e ouviu essa palavra, está ouvindo essa palavra, eu quero dizer a você: reconheça, procure lembrar aquilo que te traz lembrança, que pode mudar a sua história, mudar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança. Em momento de crise, em momento de dificuldade, é a palavra de Deus, é lembrar que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele está cuidando de mim e cuidando de você. Isso te traz esperança para continuar. Isso te traz esperança para você não querer desistir da vida, desistir do seu relacionamento, desistir dos seus sonhos. Isso te traz esperança. Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você, para salvar a minha vida e trazer vida e vida com abundância.
Jesus tem abundância para a sua vida. Jesus tem abundância para a sua casa. Jesus tem abundância para a sua família. Deus tem projetos maravilhosos para você. Não é pandemia, não é crise financeira, não é falta de emprego que vai mudar os planos de Deus para a sua vida. O que é preciso é partir de mim. Eu reconheço que eu falhei e eu preciso voltar ao meu Pai. Aleluia. Mesmo, irmãos, feito tudo isso, o Deus Pai, aleluia, o Deus Pai, quer que reconhecemos nossos erros e assim Ele nos receberá. A Bíblia diz que o Pai, Ele avistou o Filho e foi correndo ao encontro dele, deu um abraço e o beijou. Deus quer que nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros, porque Ele vai nos receber de braços abertos. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Jesus quer receber você, a nós, de braços abertos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós tiramos aqui, irmãos, é a indignação do seu irmão. Antes de falar do pai, eu preciso falar do irmão. O irmão representa aqui para nós a igreja hoje. Eu falei para vocês uma ilustração um pouco antes. O irmão representa a igreja no sentido de que o filho volta para o pai. O pai doa tudo o que ele tem, tudo de melhor para o filho. E o que causa no irmão uma inveja, uma revolta, uma ira no coração. E muitas vezes, irmãos, o que nós pedimos a Deus e questionamos a Deus e falamos: Deus, este homem, essa mulher, essa jovem, esse jovem, essa criança acabou de chegar na igreja, viveu uma vida totalmente destruída lá fora, praticou coisas ilícitas diante de homens e mulheres, diante de Deus. E o Senhor recebe ele aqui. Ele aceita o Senhor muda a história dele e abençoa eles com dons, com maravilhas, muda a história. Um cara que era pobre, pedia comida, agora está podendo abençoar pessoas, tem carro, tem casa, é abençoado. E o que acontece? Pessoas que estão dentro da casa, tem tudo isso, não reconhece que Deus tem dado a você tudo isso, só que falta uma coisa: voltar ao primeiro amor. Reconhecer que precisa que Deus mude a sua história. A diferença deste homem que eu ilustrei, a diferença desse jovem que a Bíblia vai dizer, é que este homem ele reconhece as falhas, reconhece os erros e pede a Cristo: salva a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, me dê mais uma oportunidade, eu quero voltar à casa do meu pai, não para ser o melhor, mas ainda que seja para ser servo, eu quero estar na casa do pai. E aí o que Deus faz? Ele olha aquele jovem, olha aquele homem e fala: eu vou dar de melhor para ele, porque ele sim está reconhecendo que precisa de mim. E o irmão, com aquela ira tamanha, ele questiona o pai. Só que a atitude do pai, mais uma vez, nos surpreende. O pai tinha direito, irmãos, o pai tinha direito de questionar o filho: por que você está falando isso? Mas o pai fala: filho, porque eu daria uma festa a você? Você tem tudo aqui dentro da minha casa. Tudo que eu tenho aqui é seu. Tá vendo isso? Tá vendo? Eu quero conjecturar aqui, trazer uma visão para os irmãos. Minha visão. Tá vendo essa cama boa? Tá vendo esse alimento? Tá vendo essa água que você bebe? Tá vendo esse carro ou essa carroça que você está usando? Tá vendo tudo que você tem? Essa família? Foi eu que te dei. Fui eu que te entreguei em suas mãos. Então você não tem necessidade de ficar com inveja do seu irmão, porque é necessário. Ele estava fora, ele perdeu tudo, ele precisa voltar à minha casa e eu reconhecer ele como filho, trazer e entregar o melhor a ele, porque é momento de se regozijar, é momento de se alegrar. E eu quero trazer essa visão para vocês, irmãos. Quando Jesus traz uma alma para Cristo, quando Jesus traz uma alma para a igreja, que ele recebe um filho ou uma filha, ele quer que nós nos alegremos, não questionamos a Deus, porque ele, porque ela, porque aquilo outro. Não, Jesus quer que nós reconhecemos, nos alegremos como os anjos do céu se alegram quando uma alma volta para Cristo. Essa é a atitude de nós, irmãos. E nós aprendemos
que tudo que você tem, tudo que nós temos, foi Deus quem deu. Quer riqueza? Deus tem riqueza para nós. Quer bonança? Deus tem bonança para nós. Quer cura? Deus tem cura para nós. Quer transformação? Deus tem transformação para nós, porque tudo que Ele deu é para o nosso uso, usufruir da obra do Senhor Jesus. O Evangelho foi pregado, o Evangelho foi dito para nós, e nós aceitamos esse Deus, e estamos aqui na igreja muitas vezes 40, 30, 10 anos, 5 anos, e às vezes não enxergamos a grandeza que Deus tem para nós. Eu quero trazer a visão para vocês, irmãos, hoje. Reconheça as coisas grandes, abram sua visão, tenha uma amplitude maior. Deus tem dado coisas grandes para mim, para você. Só falta uma atitude. Talvez seja essa atitude de fé, de acreditar que as coisas que Deus tem para mim são grandes, porque a Bíblia vai dizer em Isaías 55: porque os meus planos não são os seus planos, os meus sonhos não são os teus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores para mim e para você. O nosso sonho é limitado, mas o sonho de Deus não. Glória a Deus por isso, aleluia. E a terceira lição que nós aprendemos, irmãos, é com o papai, é com Deus Pai, com o nosso Deus. Eu quero que vocês entendam, talvez seja uma palavra um pouco diferente para o convívio dos irmãos, mas eu até escrevi ela aqui. O amor de Deus nessa história chega a ser extravagante, de tão grande que é o amor de Deus para mim e para a sua vida. O amor de Deus é grande, irmãos. Quando Deus ele avista o Filho, o Pai, que representa Deus aqui, ele olha para o Filho e vê o Filho de longe. Avistando o Filho, ele fala assim: não posso ficar parado, eu preciso ir lá, abraçar ele, dar um beijo nele, fazer ele entender que tudo que ele fez não importa, foi pago ali na cruz, e eu aceito, é o meu filho amado, é o meu filho amado, é minha filha amada. O jovem veio com a intenção de ser servo, mas Deus, ele trouxe uma visão: você não será servo, você continuará sendo o meu filho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Talvez você cometeu coisas ruins lá fora, mas Deus está te esperando. Um dia Ele te esperou, você reconheceu e aceitou Jesus. Mas para quem não voltou a Jesus ainda, eu quero dizer, Deus está de braços abertos a você. Deus está olhando você e esperando você voltar para Ele. Esta é a oportunidade que Deus está dando para você e para mim. Reconheça que você falhou, reconheça que você andou para trás. Eu gosto de usar um termo: andar para trás, nem para pegar impulso. Para nós entendermos isso, irmãos, nós andamos para trás, mas o Senhor Jesus, Ele vem e está de braços abertos para atender o seu chamado e abraçar você e te dar um beijo. Aleluia. Nessas práticas, irmãos, existia uma prática na lei, né? Naquela época havia uma lei que não permitia, proibia ou não permitia algumas atitudes dos reis, dos pais, dos chefes de família. Uma delas, vou citar 3. Uma, ele tinha o direito de deserdar o filho por a conduta, mas não aceitá-lo. O pai, ele tinha o direito de deserdar o filho totalmente, porque a atitude que o filho fez, o filho pródigo fez, levou o pai a um escândalo. Porque o pai ele fez uma coisa que não poderia ter feito. Mas eu quero dizer a você, a sua atitude poderia te levar à morte, mas Deus não decretou morte para você. Aleluia. Aquele jovem poderia ser disperso, jogado para longe, esquecido, mas o pai não fez isso. Ele não esqueceu de você e não esqueceu de mim. Quantos de nós já esteve lá atrás, andando num mundo de trevas, atitudes erradas, e Deus não se esqueceu de mim e não se esqueceu de você? Aleluia! Ele não poderia sair correndo e recepcionar o filho com braços abertos, pois era desonroso a um chefe de família, e ele não ligou, irmãos. Olha que lindo! Isso é maravilhoso! Isso era desonroso um pai sair
correndo atrás do filho, que era pecador, que pediu tudo para ele, virou as costas para ele. Era errado diante dos homens. Ele saiu correndo. Ele foi e abraçou o filho. O que ele queria, irmãos, era receber o seu filho, que estava perdido, que estava morto, mas reviveu, que estava perdido e foi achado. Deus tinha motivo de sobra para virar as costas para nós, mas Ele não virou as costas para mim e nem para você. Deus, Ele só queria saber de uma coisa: o meu filho vai voltar, a minha filha vai voltar, eu vou recepcionar ele com o melhor que eu tenho na minha casa. Aleluia, glória a Deus. E a terceira, mesmo sendo questionado pelo seu filho mais velho, ele fez o filho entender. Quantos de nós dentro da igreja questionamos a Deus? Por que faz isso, Deus? Porque o Senhor permite isso na vida desse homem. Ele me perseguiu, ele fez maldade para mim, e hoje ele resolveu aceitar o Senhor Jesus, mas será que ele mudou? Será porque ele gastou tudo que ele tinha? Ele esqueceu das coisas que o Senhor fez para ele? Olha a maldade que ele tem cometido comigo. E o Senhor ainda o aceita. E o Senhor Jesus, com o seu Espírito Santo, entra em nossos corações e faz: é preciso fazer isso, é preciso perdoar. Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã. Perdoe alguém que está do seu lado, perdoe o seu inimigo, perdoe aquele que te fez mal. Não olhe para aquele que fez mal para você, mas olhe para Cristo, porque Cristo, Ele fará justiça. Mas o Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celeste, Ele quer que esse homem, quer que essa mulher que te perseguiu até hoje, volte para Ele, reconheça os seus pecados, que Ele mudará a história dessa pessoa. Aleluia. Deus não olha como a gente olha, irmãos. Deus não faz vingança como nós queremos fazer vingança. Deus quer mudar vidas. Jesus foi entregue na cruz para salvar a minha e a sua vida dos inimigos, dos pecadores, porque Jesus disse: eu não vim para os que são, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Aleluia. Jesus Cristo veio por esse irmão seu aí. Jesus Cristo veio por esse perseguidor no seu trabalho. Jesus Cristo veio para salvar a vida desse seu vizinho que te persegue e quer te derrubar. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você e por eles. Não importa o que estão vivendo, mas um dia chegará a hora que o nosso Deus Todo-Poderoso mudará essa história. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir, irmãos. Quero concluir nesta noite essa mensagem. Uma mensagem que bate muito forte no meu coração, que me ajuda a transformar o meu pensamento e a minha visão todos os dias. Eu quero que você também, irmão e irmã, reflita nessa mensagem diariamente, a mensagem de Cristo. Jesus Cristo veio para salvar a nossa vida. Nós não somos ninguém para condenar alguém. Você talvez possa ser um filho pródigo ou uma filha pródiga que largou tudo, mas hoje está precisando de Jesus. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está te esperando de braços abertos. Não importa o que você fez, faça igual Paulo. É me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Jesus. Para mudar a sua vida, é Jesus que pode mudar. Aleluia. Irmãos, para concluir, a impressão que nós temos deste homem é que este homem ele estava esperando este filho. Eu quero que você me ajude nisso e esteja pensando junto comigo. Essa mensagem nos traz uma visão que este homem ele estava em cima de uma sacada, observando lá de longe, esperando que o filho voltasse. E ele olhando para aquela planície, talvez, aquele ambiente, aquele momento, de cima da sua sacada ele avista o filho. Naquela época, os homens, ele havia uma túnica, uma roupa um pouco longa. Acredito eu que aquela estrada, por não ser pavimentada como o dia de hoje, poderia ser uma estrada um pouco difícil de se andar. Talvez esteja um pouco de lama, talvez tinha um pouco de pedras. Mas o pai, avistando o filho, sabe o que ele faz? Ele desce da sacada e sai correndo ao encontro do filho. Não se preocupando se ia sujar as vestes, não se preocupando se ia machucar os pés. Ele estava preocupado em uma coisa:
receber aquele filho, alcançar aquele filho com o seu abraço e com o seu beijo. O que eu quero dizer a você nesta noite: Deus está sim esperando você, meu filho e minha filha, como se fosse em cima de uma sacada, olhando para longe, esperando você voltar, esperando você reconhecer que precisa dele. Ele está te esperando num alto e sublime trono, aleluia, e não teve medo de enviar Deus, o Filho poderoso, nosso Jesus Cristo, para descer nessa terra cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de lamaçal do pecado. Desceu e foi salvar o seu filho. Foi assim que Deus fez, é assim que Deus faz por nós, é assim que Deus está disposto a fazer por mim e pela sua vida. Não pense que você é menos ou maior do que alguém. Lembre-se de uma coisa: maior é Deus, que é todo poderoso, que está disposto a curar a minha vida e a curar a sua vida. Aleluia! E a atitude desse Deus, desse Pai, aleluia, está no verso de número 25, se você puder acompanhar para não falhar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, questionou seu pai. Perdão, é mais acima. O pai, 22, fica melhor para entender. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluia, eu quero parar aqui na roupa. Aleluia. Eu acredito, essa é a minha visão, que a roupa do filho, por ele estar cuidando de porcos, não estava limpa. Poderia estar rasgada, poderia estar suja. E aí o pai, que ele observando isso, ele fala assim: vamos trocar as vestes. Vamos trocar as vestes desse meu filho. E eu quero que vocês abram comigo, se puder. Se não puder, não tem problema, eu vou ler para os irmãos. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 5, vai dizer assim: o que vencer será vestido, oh glória, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Essas vestes sujas que você tem, que é a sua vida, Jesus quer te dar uma roupa nova, uma veste branca, aleluia, umas vestes que vai mudar totalmente a sua conduta. Jesus quer lavar a sua vida, Deus quer lavar a sua vida, Deus quer lavar a sua história, e Ele quer que você vista uma roupa branca, aleluia. Vestindo essa roupa branca, o que acontecerá comigo, Diácono Júnior? Acontecerá o seguinte: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quando você reconhecer, aleluia, reconhecer primeiro que você precisa voltar ao Pai, o Pai vai te receber com um abraço, com um beijo, e primeiro te dará uma roupa, trocará a sua roupa para uma veste branca, aleluia. No verso 22 ainda, diz assim: vestiu, põe-lhe um anel no dedo, aleluia. O anel servia para quê? Para selar alguma coisa, selar um compromisso, trazendo o quê? A dignidade de volta, a dignidade de filho. Era pecador, estava morto, mas reviveu, aleluia. Porque foi um sacrifício feito. Eu mudei a veste dele, agora eu quero voltar, quero trazer a dignidade de volta. Jesus quer voltar a sua dignidade, quer trazer de volta a sua dignidade diante de homens, de mulheres e de pessoas aonde você pisar. Deus quer que as pessoas olhem para você: fulano, o irmão Júnior não é mais como ele era antes. Olha como ele está vivendo uma vida totalmente liberta, totalmente limpa, aleluia. Olha só a dignidade desse homem, a palavra dele é muito forte, Deus usa a vida dele, aleluia. Deus quer trazer a dignidade sua de volta. É só preciso você, aleluia, reconhecer e voltar atrás, aleluia, aleluia. No verso de 23, trazei também, aleluia, não, verso 22 ainda, anel no dedo, aleluia, trazer dignidade, e as sandálias nos pés, aleluia. Sabe aquele caminho que você andava? Porque eu entendo aqui uma coisa: quando esse filho estava dentro da casa do pai, ele tinha sandália para alcançar, para vestir. Quando ele sai do mundo, ele perde sandália, perde tudo que tinha, volta descalço, sem nada. Aí o pai faz o seguinte: vamos calçar os pés dele com a palavra da verdade,
com a palavra do Evangelho. Jesus quer calçar os seus pés e os meus pés com a palavra do Evangelho. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Efésios 6,15 vai dizer isso. É vestir as sandálias com a palavra de Deus, com a palavra da verdade do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E a última coisa para nós concluirmos, irmãos. O que o Pai pede no verso 23, traze-me também e matai o novilho cevado. Comemos e nos regozijamos. Para concluir, eu não poderia deixar de concluir com essa tipologia que Jesus mesmo disse, estava falando dele mesmo, porque o cordeiro ou o novilho, que a Bíblia vai dizer, algumas Bíblias vão dizer cordeiro, outras novilho. Na tipologia bíblica, o cordeiro, ele representa Jesus. É o cordeiro de Deus, João vai dizer, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro de Deus, é Jesus Cristo que pode tirar o pecado do mundo. O mundo está em tempo de crise, com dificuldade, mas é o Cordeiro de Deus que pode mudar essa história. É Jesus Cristo que morreu por mim e por você que pode mudar essa história. Você que é lavado, você que é remido, se alegre no Senhor Jesus, porque um dia Ele foi levantado no madeiro para morrer por mim e por você. A Bíblia vai dizer que era um cordeiro gordo, um cordeiro bonito, abençoado, para alimentar, e eles iam se alegrar quando nós fazemos menção de Jesus Cristo. E através da cruz de Cristo, sabe o que me traz? Primeiro, traz uma lembrança. A lembrança de tristeza, porque Jesus Cristo passou coisas que não precisaria passar. Mas o que me traz a esperança, que Jesus morreu por mim e morreu por você, para transformar a minha história de pecado em uma história de vida. Pecado representa a morte. Jesus Cristo morreu na cruz e representa a vida. É a vida que Jesus entregou na cruz que salvou a minha vida e que muda a sua história. Eu quero dizer a você, se for possível, compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe com seu irmão, com sua irmã que está do seu lado, ou vizinho. Jesus quer trabalhar no seu coração, quer mudar uma história de tristeza, de conduta errada, de coisas ruins. Ele quer mudar a sua história para uma história de vida. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus possa abençoar a sua casa. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Que Jesus possa dar esperança para você nesse tempo de crise. Eu quero lembrar a você, para finalizar agora de vez. Deus te ama e está de braços abertos para você. Deus te ama e está te esperando você voltar para Ele, reconhecer o seu pecado e aceitar a Ele. Porque Ele estará esperando você para receber com as melhores honrarias que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder pregar a palavra dEle, trazer uma mensagem de vida e salvação para mim e para a sua vida. Se for possível, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para entregar ao pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez, ó Deus querido, e somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, por mim, pela nossa vida. O sacrifício. Fomos errados um dia e voltamos e reconhecemos, ó Deus querido, que sem o Senhor nós não somos nada. Obrigado, Senhor, por ter entregado o melhor. Vestiu a nossa vida com uma veste branca. Escreveu o nosso nome no livro da vida e apresentou o Pai e apresentou aos anjos. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Senhor, essa palavra, meu Deus querido, traz transformação para mim e para a vida de muitas pessoas. Deus, se alguém estiver ouvindo, ó Deus, na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro, aonde essa pessoa estiver, ó Deus, que a sua palavra possa alcançar essa vida e que essa palavra, Deus, possa gerar transformação. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Assim agradeço uma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele tem nos abençoado até aqui. Graças a Deus, palavra maravilhosa essa, Júnior.
meditando nela sobre o que o Pai ele pode fazer conosco, né? Com o Filho. Glória a Deus, porque até aqui Ele tem nos abençoado. Deus abençoe a tua vida, a tua semana de vitória para você. Deus abençoe Júnior também por estar conosco e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco aqui, chegaram posteriormente, e nós vamos voltar na quarta-feira para servirmos ao Senhor, para estarmos juntos nesta live. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. E nós vamos encerrando o culto de hoje. Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana a todos. Semana de vitória em nome de Jesus.